Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, sou o gerente comercial da BeHealth. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. E o assunto de hoje é desordens metabólicas e doenças cardiometabólicas. Para conversar com a gente, vamos ter dois convidados, né? Dr. Daniel Sarkis e Thiago Jost, que é um dos farmacêuticos e CEO da BeHealth. Deixa eu já convidá-los aqui para um bate-papo. Só um minutinho. Ver se o Thiago já consegue entrar. Boa noite, boa noite. Oi, Thiago, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E você, Deixa eu como só... está? Tranquilo, deixa eu só chamar aqui o Daniel, convidá-lo. E já começar a nossa conversa. É interessante que a gente teve que fazer o bloco 2 da nossa conversa sobre cardiologia metabólica, né? Porque o pessoal pediu a continuação. Daniel, boa doutor noite. Daniel. Tudo bem? Tá conseguindo ouvir? Agora. Boa noite. Oi, Daniel, Acho boa que tá um noite. pouco travado, eu vou pôr no 4G se o Wi-Fi não estiver bom. Sim, sem Perfeito, problema. estamos aqui. De qualquer forma, muito Vocês bem-vindo, estão me Daniel. ouvindo? Sim, Sim, perfeitamente. tranquilo aqui para mim também. Tá meio que travando o dele mesmo, né? Eu acho que ele trocou para o 4G. Vamos ver se... Pronto, dar tá certo. no 4G, melhorou? Ah, agora sim, Melhorou. agora tem trava nenhuma. Daniel, bem-vindo, muito bom ter você aqui mais uma vez, tá? Maravilha. Sempre muito bom conversar com você. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos em frente. Eu estava comentando aqui que a gente teve que fazer a parte 2 da conversa de cardiologia, de tanto que as pessoas perguntaram e gostaram da parte 1 e a gente não teve tempo, né, para falar tudo naquela outra live. Então vamos para a parte 2 da cardiologia metabólica. Maravilha. Vamos sim, vamos então já direto ao ponto aqui, né, Daniel? Já com a primeira pergunta. Daniel, existem várias desordens metabólicas que podem afetar o organismo humano, né? Explica pra gente o que seriam essas desordens metabólicas. Legal. Primeiro ponto que a gente tem que entender que desordem é o que não está organizado. E metabólico, então, a gente está falando de metabolismo. A gente está falando de um corpo que demanda uma certa quantidade de informações para que ele faça sentido, para que ele funcione de fato. Então, quando eu tenho algum defeito nesse processo de metabolismo, ou seja, desse mapa metabólico, que é toda a cascata bioquímica que acontece dentro do corpo, se em algum desses pontos está rompido essa questão, isso tende a levar a um processo de desordem que seria possivelmente uma doença futura. Uhum. Dentro dessas desordens, acho que uma do que mais comenta dentro de desordem metabólica seria uma síndrome metabólica, né? Eu queria lhe perguntar aí, pensando nesse aspecto de síndrome metabólica, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais ouvem falar e uma das coisas que elas menos entendem, principalmente o público em geral, né, que não está dentro da área da saúde. Eu queria lhe perguntar quais são as principais condições clínicas e fisiopatológicas que estão associadas com a síndrome metabólica. Certo. Quando a gente fala dessa questão de síndrome metabólica, por ser síndrome, então são vários componentes para que a gente feche esse tal diagnóstico. Uhum. O que a gente tem que entender é que existem alguns fatores laboratoriais que a gente utiliza para fechar de fato essa questão de se é síndrome metabólica ou não. No final das contas, o que quer dizer síndrome metabólica é que o metabolismo possivelmente está alterado, a pessoa não está conseguindo ter uma boa resposta metabólica e isso faz com que ele aumente riscos de algumas doenças. Afinal, esse processo bioquímico ele está desregulado, né? Então, quando a gente pensa em quais seriam esses marcadores, eles são laboratoriais. Então, quem vai poder dar esse diagnóstico de síndrome metabólica é um profissional de saúde. Exato. Então, ele vai avaliar, essa pessoa tem pressão alta, essa pessoa tem a glicose alta, essa pessoa tem o triglicerídeos alto, essa pessoa tem um colesterol bom, né, o dito bom, HDL baixo, essa pessoa tem uma circunferência abdominal aumentada, que seria, então, uma pessoa que tem uma quantidade de gordura visceral aumentada, né?
Então, existem alguns marcadores. Mas o que a gente tem que entender é que esse nome síndrome metabólica ele pode também vir por outros nomes, né? Por exemplo, Sim. síndrome X. A própria resistência insulínica, ela já é um fator gigante para essa questão da síndrome. E aí outras pessoas colocam o nome de pré-diabetes. Então, assim, nomenclatura vai existir várias. No final das contas, é uma alteração dessa bioquímica que leva a um processo de risco, principalmente cardiovascular. Legal. E quem tem mais risco de desenvolver a síndrome metabólica, Daniel? Se a gente parar para pensar, antigamente a gente falaria que seriam as pessoas mais velhas. Mas hoje a gente vai mudando um pouco esse percentual, infelizmente, pelo estilo de vida. Ou seja, pessoas com estilo de vida mais sedentário, pessoas obesas, pessoas que têm esses aspectos, elas têm maior risco. Por quê? Porque é um ciclo vicioso, né? A pessoa que é sedentária, ela tende a ser obesa. A pessoa obesa, ela tende a ter uma pressão alta. A pessoa que tem pressão alta e obesa, ela tende a ter um triglicerídeos alto. Ou seja, é um ciclo que, em qualquer ponto que você entrar dentro do circuito, uma coisa vai retroalimentando a outra. Apesar de nós percebermos que as pessoas mais jovens têm desenvolvido também síndrome metabólica, eu acho que talvez esse seja uma dificuldade dos nossos tempos, né? Hoje nós temos bebês desenvolvendo obesidade, etc., com problemas com peso. Teria também uma maneira, alguma coisa, mais ou menos assim, a incidência é maior em pessoas com o decorrer da idade, pós-menopausa, mulheres pós-menopausa, ou não muda essa incidência? Se a pessoa é magra, ela é magra a vida inteira, ou se tem um bom metabolismo a vida toda? Entendo. Realmente, hoje em dia, muitas crianças vêm desenvolvendo uma coisa que não era normal. Existem alguns estudos nos Estados Unidos mostrando que a população jovem ela vem em crescente aumento dessa resistência insulínica, inclusive, muito pelo estilo de alimentação e hábito de vida. Então, se a gente pensa aí, então quer dizer que a genética das crianças de hoje é pior do que a genética das crianças de antigamente? Claro que não. Não tem o sentido. que a questão é que o estilo de vida que os pais dão para essas crianças, porque não são as crianças que dão esse estilo de vida para elas, porque elas não têm nem autonomia para isso ainda. Então, o que é oferecido pelos pais, muitas vezes a fim de agradar a criança, achando que vai comprar a criança, ou achando que, não, se ela comer só comida natural, coitada dela. Coitada nada, gente. A gente que molda essa questão do paladar e tudo mais. Então, assim, infelizmente, os jovens têm aumentado grande percentual de resistência insulínica, e nos Estados Unidos a gente tem visto que o lado oeste dos Estados Unidos tem mais ainda o aumento. Aí a gente poderia pensar, então quer dizer que a genética de quem está no lado oeste é pior? É claro que não, mais uma vez. É um país que tem uma alimentação diferente de um lado e do outro. Então a gente consegue ter essa percepção de doenças mais prevalentes num lado do que no outro. Não pela genética, mas no caso pela epigenética, que é o estilo de vida, né? Essa questão genética, ela acaba vindo por terra, e claro que existe uma predisposição genética para alguns fatores, mas porque se conhece sociedades onde muitas pessoas, se pensava antigamente que você tinha sociedades onde as pessoas não eram obesas, não tinham problemas metabólicos e aquilo era genética. Com a modernização, essas pessoas começam a mudar para outros países, para outros locais e também desenvolvem as mesmas doenças desses locais, né? Então, vem por terra essa questão tão forte que se achava antigamente genética. Na verdade, existe influência, mas é muito menor. Mas eu queria perguntar o seguinte, já que a gente está falando aqui da síndrome metabólica em específico, quais doenças se tornam mais prevalentes ou geram um risco maior para aquelas pessoas que têm síndrome metabólica ou que têm problemas metabólicos? Certo. Lembra que a gente falou do círculo que faz uma retroalimentação? Então, basicamente, se eu estou na síndrome metabólica, eu aumento o risco de diabetes, eu aumento riscos cardiovasculares de um modo geral, eu aumento o risco de hipertensão, ou seja, eu aumento o risco de um infarto. Porque se eu sou diabético, se eu sou
hipertenso, a minha chance de um infarto é muito maior do que aquele que não é, né? Claro. Então, eu aumento o risco de cânceres, tá? E aí, de forma global, eu aumento o risco de algumas outras síndromes, porque aí entra na retroalimentação, síndrome do ovário policístico. Então, uma coisa puxa a outra e vai entrando nesse círculo vicioso, que é péssimo, né? Eu aumento o risco de demência. Caramba. Porque se a gente parar a pensar, em Alzheimer, que algumas pessoas colocam como se fosse um diabetes tipo 3, né? Então, assim, a gente está falando, então, se a gente aumenta muito esse processo de resistência insulínica, eu daqui a pouco, meu pâncreas produz para poder dar conta da glicose, ele começa a não dar conta e eu começo a ter um excesso de açúcar no corpo, onde eu levo uma série de possibilidades de doenças. Então, assim, é uma porta de entrada para inúmeras doenças quando eu entro nessa tal síndrome metabólica. Sim. Legal. E Daniel, com relação aos critérios, quais são os critérios para o diagnóstico da síndrome metabólica? Aí são aqueles que a gente tinha comentado que o profissional de saúde que vai conseguir pontuar, que basicamente geralmente é levado em consideração triglicerídeos, HDL, açúcar no sangue, pressão arterial e circunferência abdominal. Isso é pouco importante para a pessoa, porque ela não vai ter referência de o HDL está bom ou está ruim, o triglicerídeo está bom ou está ruim. O que a gente pode usar como referência é, se você está barrigudo, está mais perigoso. Se você come muito açúcares, farinha branca ou álcool, você tende a aumentar o triglicerídeos, ou seja, você tende a ter mais risco. E se você reparar, na classificação não entra a questão do LDL, que é o dito colesterol ruim por muitos. Então, é irrelevante o LDL para fechamento do diagnóstico nesse sentido. É muito mais importante essa questão dos açúcares. Afinal, quando eu tenho um açúcar alto, eu tendo a ter um triglicerídeos alto porque são a mesma base para que aumente os dois. Então, uma pessoa que tem um triglicerídeos alto, ela tem quase que ter uma dieta muito similar a um paciente diabético, porque o foco é diminuir esses carboidratos. Sim. Nessa linha da diabetes e redução dos carboidratos, eu acho que uma das coisas que primeiro sinaliza seria o triglicerídeo e de uma dieta não balanceada, o triglicerídeo e a insulina antes da glicose, Perfeito. Né? Ela Perfeito. Começa a sinalizar ali que há alguma coisa errada. Mas eu queria pedir para você esclarecer para quem está nos acompanhando, para começar. Eu acho que o passo inicial de tudo é uma resistência à insulina. Então, eu queria que você explicasse o que é a resistência insulínica. Porque se fala muito de glicose. Toda hora fala, não, eu tenho açúcar alto. Não, meu pai tem açúcar alto no sangue e tal. Mas e a famosa resistência insulínica, que está tão relacionada com o tal açúcar alto, né? É uma pena, né, que muitas pessoas descubram que tem açúcar alto já com o açúcar alto. Porque daria para a gente avaliar isso antes, bem antes. E aí, ou seja, quando vai se dar um diagnóstico, a pessoa já está de fato doente e tem que usar uma medicação às vezes mais potente com dificuldade de reversão. Porque já machucou muitos receptores, já machucou muita célula. Basicamente, o que a gente tem que entender é o seguinte. A gente precisa de açúcar no corpo, isso é básico, é normal, é certo. Glicose tem que ter no corpo. O que acontece? Essa glicose, ela entra e ela não pode ficar subindo a vida toda para ficar em 300, 400, não existe isso. Então a glicemia ela tem um certo controle. E quem vai auxiliar esse processo de controle é essa tal insulina. Então, se eu tenho uma insulina adequada, se eu faço uma ingesta adequada de glicose, vou usar essas palavras para ficar fácil. Então, eu faço uma ingesta adequada de glicose. Se eu como pouca glicose, eu não preciso produzir tanta insulina, porque com pouca insulina eu já vou conseguir dar conta dessa pouca glicose. Se eu faço um excesso de glicose, o meu corpo vai ter que começar a fazer um excesso de insulina para que a gente consiga um equilíbrio. O problema é que se eu tiver que fazer excesso de insulina a vida toda, existe um momento que esse produto já não vai fazer mais efeito. É como uma droga de fato.
o fulano fuma 5 cigarros, mas daqui a pouco 5 cigarros já não satisfaz ele. Aí ele precisa fumar 10 cigarros, e daqui a pouco 10 não satisfaz ele. E aí ele tem que fumar 15 cigarros. Basicamente, é mais ou menos nesse sentido. Ou o álcool também. Então, assim, no final das contas, a gente tem que quantificar essa glicose e insulina como uma necessidade, mas o excesso, e aí a gente volta para aquela máxima, né, que tudo em deficiência ou em excesso vai levar a uma alteração, vai levar a um problema. Então, assim, o que acontece? Quando a gente tem essa insulina muito alta, o corpo começa a não saber mais trabalhar com esse tanto de insulina, e aí a gente entra nessa dita resistência insulínica. E aí eu tendo uma resistência insulínica, a insulina já não começa a fazer tanto efeito, e o açúcar começa a subir, porque a insulina é o que conseguia regular, mas agora ela já não tem potência para isso, e aí é onde eu entro para o processo do diabetes. Ou seja, dá para ter uma classificação, entre aspas, não existe essa palavra, tá? Mas um pré-diabetes. Antes do pré-diabetes, a gente já consegue ter uma referência. Exato. Eu costumo brincar nesse caso da insulina, que para eu conseguir aprender algumas coisas a vida toda, né? Eu costumo aprender por analogia. E nesse caso da insulina, eu sempre imagino o seguinte, que você tem uma casa, por exemplo, no frio, e está frio, e você tem a sua casa, e você usa lenha na sua lareira para esquentar a sua casa, gerar energia. Sua casa seria como se fosse sua célula. A mitocôndria ali dentro gerando energia como se fosse a lareira. A insulina é o entregador da glicose, que é a lenha. Então vem um entregador, bate na sua porta lá, pega um fardo de lenha e lhe entrega. A lenha é a glicose, o entregador é a insulina. Só que se ele começa a ficar o dia inteiro na tua porta, tua casa vai encher de madeira. Tu vai falar, cara, eu não vou mais abrir a porta. Eu não vou mais deixar esse cara entregar madeira, senão não dá para morar aqui dentro. E aí você começa a resistência insulínica que bloqueia o entregador, né? Muito bom. Daniel, e assim, quais são os principais sintomas, né, relacionados a essa resistência à insulina? É uma coisa muito comum hoje em dia, é uma questão de fadiga, né, de indisposição. Né? Eu acho que esse é um ponto que é clinicamente fácil de ser percebido nas pessoas. Porque se a gente falar assim, triglicerídeos altos, tá? Como é que a pessoa vai saber que ela está com triglicerídeos altos no dia a dia, dentro da questão clínica dela? Então ela não consegue ter essa percepção. Agora, se a pessoa está com uma barriga maior, se a pessoa está tendo um pico de pressão que ela mediu e deu um pouco alta, se essa pessoa está comendo muito, se ela está com compulsão alimentar, se ela está muito fadigada, se ela está exausta, possivelmente deva ter componentes aí que levem essa ideia da síndrome metabólica. A questão é, se eu tenho uma síndrome metabólica, ou seja, se eu tenho uma resistência insulínica associada, eu tenho dificuldade em emagrecimento. Então, aquelas pessoas que falam assim, nossa, doutor, eu faço atividade física, eu até que estou comendo melhor, mas eu não consigo perder 1 grama. Tem inúmeras possibilidades. Pode ser que ela não esteja fazendo uma dieta adequada, mas pode ser que o processo de metabolismo dela esteja muito descompensado. E aí, quando a gente equilibra esse processo metabólico, muitas vezes, mesmo ela mantendo a mesma dieta que estava e não estava tendo resultado, ela começa a ter resultado. Porque o que estava acontecendo, às vezes, nem era um terminar de equilibrar essa dieta, mas era o processo de metabolismo. Porque se eu não sei utilizar os meus lipídios, que é a minha gordura, como substrato energético, eu só vou gastar fazer energia com o que eu consumi de carboidrato. Então eu fico muito dependente eu como para produzir energia, e nunca consigo utilizar a energia de depósito que eu já tenho no meu corpo. Deixa eu lhe perguntar um negócio, que a gente está falando dessa queima de energia, dessa dificuldade da glicose entrar na célula, essa resistência insulínica. O estresse inflamatório pode gerar resistência insulínica também? Pode. Quando a gente para pensar que o cortisol é um dos hormônios, ele é um hormônio impressionante, porque assim, ele é hiper importante, mas a gente volta naquela de que pouquinho vai ser ruim, muitão vai ser ruim também. Então a gente tem que ter um equilíbrio desse cortisol. E se eu tenho esse cortisol alterado,
eu tendo a criar uma resistência insulínica, tá? Inclusive a questão muscular, tá? Então, se eu tenho excesso de produção de cortisol, ou seja, quando que eu produzo muito cortisol? Quando eu estou num estresse agudo. Então, aconteceu aquela coisa, meu cortisol vai lá em cima. Isso, subir o cortisol esporadicamente é super saudável, é super normal, porque você entra num processo de estresse grande e você tem que dar conta do recado. Só que o problema é que a gente muitas vezes leva esse estresse de forma crônica. Então, todo dia uma pancada de cortisol, 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 e aí é onde eu aumento o risco da resistência insulínica. Agora, ter estresses na vida esporadicamente é super normal e saudável. O estresse, ele tempera a vida, né? É o tempero da vida. Se não tiver, fica horrível. Mas se você pegar e derramar o pote de sal na panela, vai ficar terrível também. Perfeito. Daniel, e a resistência à insulina, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares? Sim. Quando a gente avalia, a gente já falou isso em outras lives, quem já acompanha a gente já deve ter aprendido isso, porque a gente bate nessa tecla em todas as lives, que é a questão de inflamação. Então, se eu levo o meu corpo a um processo inflamatório, é aquele negócio da casa. Eu vou usar agora a historinha que o Thiago contou e falo o seguinte: agora a casa tá cheia de madeira, não tá? Tá com muita madeira. Só que agora eu tô com frio, eu preciso pôr fogo. O que vai acontecer? Vai pegar fogo a casa inteira. Então, o que era para ser positivo, que era só para pegar fogo na lareira, começa a pegar fogo na cozinha, no sofá, no tapete, no quarto, porque o negócio está totalmente descompensado. Então, o fogo que é positivo passa a ser algo hiper negativo pelo excesso. Então, o fogo, ele é interessante, óbvio, muito, muito. Se está frio, precisa de fogo. Só que se eu tenho muita, muita, muita madeira dentro dessa casa, a casa vai pegar fogo toda. E aí, o que era para ser super positivo acaba passando por um processo de doença muito importante. Sim, sim. E agora, já que a gente está falando, né, na perda de peso e nessa queima de energia, existe vários estudos que demonstram o perigo da obesidade abdominal, né? Quando você está pensando nesse tratamento dos pacientes com síndrome metabólica, etc., você se preocupa mais com aquela obesidade tipo maçã do que com obesidade tipo pera, por exemplo, quando o paciente chega ou quando você percebe, isso te chama atenção no tratamento? Uma delas é mais perigosa que a outra, a mais concentrada no abdômen. Eu queria que você comentasse sobre isso, que tem várias pessoas que acompanham a gente aqui que provavelmente tenham essa diferença de obesidade tipo pera, tipo maçã, até se você quiser comentar sobre isso, e se isso te chama mais atenção no tratamento, você fica mais preocupado com uma delas, alguma coisa do tipo. Quando a gente fala tipo maçã, gente, pensa numa bolinha. Então, o Thiago está comentando naquele que ele é gordinho na barriga mesmo. Então, barriga lá para frente, aquela barriga mais dura, aquela barrigona. Quando a gente está falando tipo pera, que também o pessoal chamava mulher violão, por exemplo, que era aquela questão de ter um quadril muito largo, né? Então, são gorduras mais encontradas nas coxas, por exemplo, né? No culote, também chamado. Mas essa que é na barriga é uma gordura visceral, é uma gordura que está entranhada nas vísceras. É uma gordura, em teoria, mais perigosa em termos de risco cardiovascular. No entanto, qualquer tipo de gordura é importante a gente tratar, porque se a pessoa tem gordura periférica, ela tem gordura também nas vísceras. Não tem como o corpo ter gordura num lugar só. Mas é claro que se eu vejo aquela gordura muito proeminente no abdômen, imagina essa pessoa deitada dormindo. Existe uma compressão muito grande de peso ali em cima dela, em cima dos pulmões dela, em cima da veia cava, em cima da aorta, em cima do coração. É peso por todo lado. Então você imagina, você, Thiago, que é um cara fino, com 30 quilos no seu peito toda noite para dormir a mais.
Imagina pegar 2, 3 anilhas lá do peso que você pega lá na academia e jogar em cima do seu peito toda noite. Hein? É, assim, é um negócio que fica desconfortável. É por isso que as pessoas não conseguem respirar bem, é por isso que elas têm apneia do sono, e aí aumenta o risco cardiovascular, volta naquele tal ciclo vicioso. Outra coisa que é péssima nessa questão de gordura é a questão de produção hormonal, que fica toda descompensada, que também leva a resistência insulínica, deficiência hormonal. Ou seja, tá vendo? Mais uma coisa que entra para o ciclo vicioso. Você falou desse negócio da anilha na academia. Eu vou contar uma história interessante para quem está acompanhando a gente aqui. Eu tenho um amigo, o Paulinho, inclusive, beijo se ele estiver assistindo. Eu adoro o Paulinho. E ele era obeso. E hoje ele é um cara magrinho. Ele perdeu, se eu não me engano, ele perdeu 50 quilos. Uau! E ele me fala isso sempre. Ele fala, Thiago, eu tive que ser muito determinado, muito forte. É um exemplo. Um cara que muda a vida, muda o estilo e consegue melhorar. É um exemplo pra gente. E ele comenta comigo, fala, Thiago, eu me esforço e tudo. Quando à noite eu exagero, faço besteira, como pra caramba, eu percebo que eu tô saindo do prumo, no outro dia eu chego na academia, pego 2 anilhas de 25 quilos, uma de cada lado, dou uma volta inteira na academia caminhando, falo, tá vendo? Se você quiser voltar para isso, continua bagunçado, senão vamos voltar para disciplina. Legal, ele fala legal. sempre isso. Perfeito, maravilha. Melhor ser disciplinado, né? Daniel, existe um risco aumentado para doenças hepáticas em pessoas que possuem a síndrome metabólica? Sim. Quando a gente pensa, o fígado é um órgão muito importante no processo de metabolização, tá? E esse processo de metabolização, se eu tenho uma síndrome metabólica, eu tendo a ter um fígado mais descompensado para essa função. A gente tem que entender, e isso a gente também ouve muito, né, muitas vezes, assim, eu tô com fígado gordo, eu tô com esteatose hepática, eu tô com não sei. Então, o que é esse tal fígado gordo? É que tá tendo célula de gordura depositada dentro dos hepatócitos, dentro do fígado. O fígado tá cheio de bolinha de gordura, só que não é para ter gordura lá. Então, assim, começa a atrapalhar os canalículos que fazem esse metabolismo. Então, o metabolismo fica descompensado porque está com gordura naquele local. Como é que a gente tira a gordura daquele local? Simplesmente emagrecendo. E o emagrecimento não vai tirar a gordura só da barriga, ou só do fígado, ou só da coxa. Não. O emagrecimento ele é de uma forma sempre global. Então vai acontecendo. Se eu estou emagrecendo num lugar, eu estou emagrecendo em outro. Não tem esse negócio de, não, se eu fizer bicicleta, eu vou perder só gordura da coxa. Se eu fizer abdominal, eu perder gordura do abdômen. Não existe isso. Não tem. O processo de emagrecimento é muito interessante, porque muita gente não tem noção como é que a gente perde gordura. A gente perde gordura na expiração, por incrível que pareça. Então, eles já conseguiram marcar a moléculazinha lá de gordura e colocou a pessoa para para emagrecer, né? Déficit calórico, atividade física. E marcaram essa moléculazinha aí para ver qual que era o caminho que ela fazia. Se ela ia sair no xixi, se ela ia sair no suor, se ela ia sair no cocô. E o que a gente descobriu é que a gente faz essa perda de gordura via respiratória. A maior parte dela via respiratória. Então, como é que eu aumento esse processo de perda? Déficit calórico e atividade física. O que acontece quando eu faço atividade física, por exemplo? Eu respiro muito mais, eu acelero esse metabolismo, eu converto mais esse lipídio em um processo de energia, em ATP, que é o nome que a gente usa para produzir, da energia que a gente usa. Igual na nossa casa, a gente usa ou watts, ou volts, ou amperagem, dependendo do que você está querendo falar. Mas a gente usa watts para a gente falar assim, qual é a iluminação dessa lâmpada? Essa aqui é 50 watts, essa aqui é 100 watts. E aí, quanto mais watts, mais claro, não é isso? Fica mais brancão, mais iluminado. Basicamente, quando eu aumento o meu metabolismo, eu estou jogando como se fosse mais energia. Quando eu gasto mais energia, eu tenho que consumir mais. Então, uma lâmpada de 100 watts consome mais do que a lâmpada de 50 watts. Ou seja, se eu gasto muita energia, vou ter que puxar mais energia. No caso de Brasília, é mais SEB. Aqui, que é a empresa de energia. No caso do corpo, é mais ATP, é mais gasto calórico
é possível gerar ATP quebrando o lipídio, que é a gordura. Então, uma forma de emagrecimento é aumentar o metabolismo. Legal, legal. No começo, a gente começou a falar lá na live da obesidade, da síndrome metabólica. Nós comentamos, inclusive, de crianças que estão desenvolvendo obesidade. E aí eu queria lhe pedir um comentário sobre isso, ele perguntar como é que no dia a dia você enxerga, eu sei que você atende muitas pessoas no consultório, se você tem percebido a baixa na idade, ou adolescentes, pessoas jovens, chegando aos consultórios em busca de tentar resolver problemas como esse da síndrome metabólica e o que você enxerga que seria o principal problema disso, o que está causando isso, né? Eu atendo adolescentes, atendo crianças e tem aumentado a incidência de crianças com obesidade que eu venho atendendo. O que acontece? Imagina, eu não sou pediatra e mesmo assim chega esse tipo de cliente para mim. Por que chega? Porque tem aumentado, senão não estaria chegando. Então, exato. O que acontece? Os pais geralmente são meus pacientes, a gente começa a tratar o pai e aí ele fala assim, você atende jovem? Atendo. E aí o que acontece? Ele leva o filho. E aí o filho está obeso e quando a gente vai ver a insulina dessas crianças, geralmente ela está bem alta. Ou seja, é uma geração que tem um risco de um diabetes na vida adulta absurdamente mais alto. Ou seja, daqui 20 anos, se hoje tem muito diabético, a chance de ter mais é muito, muito maior. Eu acredito que, infelizmente, vai aumentar a quantidade de diabéticos no mundo. A parte boa, entre aspas, é que já conseguiu evoluir muito a questão de medicamentos para essa questão do açúcar. Então, hoje, a necessidade do uso da insulina é bem mais reduzida. Hoje, realmente, a gente consegue, com medicação, tratar muitas pessoas que antigamente usariam insulina com certeza. No entanto, se houver uma mudança de estilo de vida de verdade, muitas vezes até a medicação deixa de ser necessária. Mas hoje, infelizmente, eu tenho atendido crianças que eu preciso iniciar com medicação. A medicação, em teoria, é para ser por um prazo determinado, para que exista simplesmente uma mudança de estilo de vida e depois ela consiga, de fato, com um estilo de vida adequado, não precisar dessa medicação. Mas é muito comum ver hoje crianças obesas e geralmente, assim, realmente mais de 90% tem uma insulina aumentada. Sabe que é muito interessante você ter comentado isso e que as pessoas nos ouçam. Medicamento, pensando no uso racional de medicamento, o ideal, o que é imaginado dentro do âmbito farmacêutico de uso de uso racional de medicamento, é justamente que o medicamento entre, fique por um tempo e saia, se possível. Claro. O que nós gostaríamos, o que nós esperamos é que ele saia, claro, né, dentro do possível, não é para pegar todo mundo que está tomando medicamento para de tomar o medicamento, de jeito nenhum. Mas a ideia é que nós usemos o mínimo possível de medicação. Exatamente. Eu atendi uma senhora, hoje eu atendi a filha dela, mas a senhora eu atendi esses dias de novo, e ela chegou exatamente com diabetes, pressão alta, obesa. Hoje ela já não usa mais insulina, ela não usa remédio para pressão e ela está magra. Ou seja, e ela tem quase 90 anos. Ou seja, nossa, Daniel, depois de 20 anos que ela usa remédio de pressão, é possível tirar o remédio? É claro que sim. Ela não nasceu tomando remédio. Então, assim, se eu deixo ela magrinha, se eu tiro aquela gordura visceral, se eu equilibro essa síndrome metabólica, a tendência é que o corpo volte para uma pressão que ele tem normal. Sim. É claro que é mais difícil para uma pessoa que já está bem mais velha, que já está usando há anos a medicação, mas não é impossível, porque ela não nasceu tomando esse remédio. Esse remédio ele nem é bioquimicamente, nem faz parte da estrutura dela. Então, muitas vezes, se a gente consegue levar esse processo de reversão daquele ciclo negativo, um dos pontos é possivelmente a pressão ser reduzida.
ou remover ou reduzir, né? Quanto mais saudável a pessoa for, melhor em todos os aspectos. Nem que seja diminuir a dose do remédio, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes a gente consegue deixar ela com uma dose mínima, mas nesse caso a gente consegue, inclusive, tirar a medicação. Maravilhoso. Legal. Daniel, e a deficiência ou a insuficiência de micronutrientes, né, como, por exemplo, magnésio, zinco, cromo, vanádio, eles podem precipitar uma resistência à insulina para quem é predisposto geneticamente? Pode. O que acontece? É que muitas vezes, dentro da faculdade de medicina, a gente não dá muito valor para esses micronutrientes, porque a gente aprende muito às custas da alopatia. Então, assim, a gente aprende o que é medicações da classe ECA, da classe BRA, de algumas coisas nesse sentido, mas que, se a gente for olhar a bioquímica do negócio, a gente vai entender que, por exemplo, igual você mesmo disse aí, cromo, vanádio, eles melhoram os receptores. Eles nutrem os processos de transporte, de translocação. Então, todo esse processo entre o açúcar tem que passar por um lugar, tem que cair em outro. Isso não acontece sozinho. Isso precisa de certos nutrientes para que ocorra esses movimentos, essas metabolizações, essas conversões, essas degradações. Então, todo o processo do organismo necessita de vários componentes, de vários operários, né? E esses operários, dependendo de onde a gente está falando, vai ser o magnésio, outro vai ser o cromo, outro vai ser iodo, outro vai ser selênio. Então, cada ponto existe uma necessidade interessante desse nutriente. Aqui a gente aprende que nutriente... não dá nem para entender, porque realmente na faculdade de medicina a gente não aprende nada disso. Assim, é passado de um jeito muito superficial, porque o foco é muito alopático. Porque assim, a gente tem um nível de ensino no Brasil muito copiado dos Estados Unidos. E o que acontece nos Estados Unidos? Pós-guerra, a gente precisava... A gente não, né? Os Estados Unidos precisava levantar dinheiro, porque a indústria bélica já não ia fazer tanto sentido para a produção. E aí, então, o foco foi a indústria farmacêutica. Quando eu precisei, de fato, da indústria farmacêutica para gerar uma rentabilidade alta para o país, então o país ele começou a diminuir o foco em tratamentos, vamos falar assim, acupuntura, enfim, sei lá, massagem, reiki, sei lá, qualquer tipo de tratamento até que vocês imaginarem. Né? Qualquer tratamento que vocês imaginarem não farmacológicos, não era o foco. O foco foi total farmacologia. Farmacologia, vamos usar remédio. Por quê? Porque era uma forma de levantar uma quantidade de dinheiro absurda. Ou seja, a gente precisava criar um processo econômico que movimentasse forte. Por isso que existem algumas demandas tão fortes na alopatia no Brasil, porque a gente copiou muito eles. País, por exemplo, que não copiou os Estados Unidos, que manteve o seu formato, Alemanha. E aí, se você olha, a Alemanha tem um tipo de medicina um pouco diferente da nossa. Eles têm uma medicina que trabalha mais na antroposofia, que trabalha em médicos que eles chamam de práticos, que não são médicos dentro da alopatia, que fazem um curso diferente. Então, eles têm algumas nuances de tratamentos diferenciadas. O próprio lado todo oriental, né, que também não submeteu ao mesmo movimento dos Estados Unidos, que utilizam de outras técnicas orientais, milenares, a própria medicina Ayurveda, então a medicina chinesa. Então, o que acontece? Esse processo de farmacologia muito alopático, a gente vem de uma história pós-guerra dos Estados Unidos. Isso aí fez a gente parar de pensar tanto nesses micronutrientes, né? E interessante, pessoal, quando o Dr. Daniel fala dos micronutrientes, magnésio, zinco, selênio, é interessante a gente pensar, por exemplo, que esses micronutrientes, eles são os responsáveis para que as reações químicas aconteçam. Em todas as reações metabólicas químicas importantes, eles estão ali. Por exemplo, o ferro dentro de uma hemácia para conseguir pegar um oxigênio e levar até o tecido. Essa reação ocorre porque o oxigênio reage com o ferro.
E aí ele gruda Exatamente. na hemácia e vai. Porque, olha só, hoje eu atendi uma paciente, uma senhora, ela não tem o estômago, por conta de um câncer, ela teve que tirar o estômago. Uhum. E ela tá meia para baixo, meia cansada. E foi numa médica e foi indicado um antidepressivo. Uhum. Poxa, vamos pensar. A pessoa não tem o estômago. Será que ela não está desnutrida, no sentido de desnutrida de falta de nutriente, de fato? Uhum. E aí a gente às vezes está focando em dar um tratamento para ela farmacológico de um produto que vai mexer num receptor de neurotransmissor, de uma recaptação de neurotransmissor. Mas calma aí, como é que está o nutriente dessa paciente? Às vezes o que ela está precisando é só de nutriente e aí ela vai dar uma revivada. E aí, sabe quanto que veio a ferritina que ela trouxe o exame? 3,8, sendo que uma excelência seria próximo de 80. Você imagina, ela tem 3 de ferritina. É assim, é claro que ela vai estar indisposta, fadigada, ela está numa anemia importante. Ela não tem ferro para transporte, ela nunca vai oxigenar bem as células dela. Exato. Como é que ela vai gerar ATP sem oxigênio para gerar energia? Exato. É impressionante isso da influência desses micronutrientes. Devido a anti-inflamação, vou chamar assim, gerada pelo ômega 3 em tecido adiposo, e pelos estudos demonstrarem o positivismo, vamos falar assim, do uso do ômega 3, você vê como interessante o uso dele na síndrome metabólica. E o que seria hoje uma dose? É claro que dose depende de pessoa para pessoa. Pensando de uma maneira geral, uma dose de ômega 3 para a pessoa aí em síndrome metabólica. Sim. Quando a gente está falando em síndrome metabólica, eu preciso que esse paciente emagreça, né? Então, para eu conseguir emagrecer, eu preciso de déficit calórico. Isso é fato. Não existe outra forma. Gente, pelo amor de Deus, todos que estão ouvindo essa live, não existe outra forma de emagrecimento a não ser déficit calórico. Não, aí existem 1 milhão de formas de fazer esse déficit. Se é jejum, se é aumentar a atividade física, se é cetogênica, se é low carb, se é dieta vegana. Não me importa, mas a questão é, se precisa de déficit calórico para fechar a conta. É matemática, não tem como outra forma. Então, se eu preciso de déficit calórico, tem que ter esse cuidado. Primeiro ponto. Ômega 3 é uma gordura. Tem caloria? Tem caloria. Então eu vou me esbaldar de só comer ômega 3. Calma aí, não é isso. A questão é proporções, né? Proporções. Eu tenho uma dieta rica em ômega 6? Tenho. Infelizmente tenho, porque a gente vive numa sociedade que come ômega 6 para valer. É social isso. Então, o ômega 3 ele vai auxiliar nesse processo de proporcionalidade de ômega 3 versus ômega 6. Ou seja, é uma forma de eu melhorar o processo oxidativo, de antioxidar o corpo. É uma forma de eu conseguir gerar ATP pelo consumo também de lipídio. É uma forma de eu também fazer níveis de saciedade maior, porque eu estou fazendo consumo de lipídio. Mas é muito interessante, se eu vou fazer o uso disso, ter uma proporcionalidade de macronutriente. Então, de carboidrato, proteína, gordura. Quem vai fazer isso? O nutricionista pode te auxiliar. O consumo de ômega é interessante para esse processo, inclusive já foi apresentado até em guidelines da cardiologia. O consumo, por exemplo, de ômega 3 em insuficiência cardíaca, o auxílio no aumento de produção de HDL. Lembra que a gente falou que um dos pontos da síndrome metabólica é o HDL baixo. Se eu aumento o HDL, eu tô eliminando um dos fatores possíveis para fechar a síndrome. Para fechar a síndrome, eu tenho que ter 3 marcadores dos 5 que existem. O que aumenta também? Aumenta o HDL, a atividade física. Então, o ômega 3 é legal dentro de uma proporcionalidade de alimentação. Quando a gente fala em dose, a gente poderia usar referência mais ou menos de 1.200 miligramas, mais ou menos, de EPA de ômega. Tá? Então, de EPA é um produto interessante para a gente ter aí.
visando também melhora articular, visto que geralmente essa pessoa obesa, ela tem uma sobrecarga. Imagina lá seu amigo quando ele tinha 50 quilos, ou seja, 25 quilos em cada joelho a mais. É bastante peso. Ou imagina 50 quilos a mais comprimindo sua coluna, né? Ou 50 quilos comprimindo seu tórax. Então, qualquer peso a mais que comprime essas buchinhas que a gente tem, vai machucar. Imagina um carro, quando rompe aquela buchinha lá do carro, que eu não sei o nome, que rompe aquela bucha, aí o amortecedor vai bater seco, porque quebrou a bucha. Basicamente, uma das coisas que pode quebrar essa bucha? Excesso de peso. Às vezes a gente vai ver um carro na rua e está levando 500 quilos de cimento no porta-malas, e o carro não foi feito para levar esses 500 quilos. Aí você arrebenta, às vezes, uma suspensão, porque você está levando peso a mais. Basicamente, o corpo não é diferente disso. Essa analogia que você fez é perfeita, tanto é que se fala o tempo todo que carro blindado tem problema de suspensão, precisa ser feito mais manutenção, porque ele desgasta mais, justamente por levar mais peso o tempo todo. É perfeita essa analogia sua. Daniel, e como é que você vê o uso de fibras, né, no tratamento da síndrome metabólica? E outra pergunta, quais os principais cuidados, né, ao você escolher uma fibra? Legal. Fibra tem um bocado de fibra. Fibra é muito legal o uso, porque você pode retardar a velocidade de absorção de glicose. E a gente está falando que muita glicose vai fazer muita insulina. Se eu retardo a absorção da glicose, eu então retardo a produção insulínica, então eu diminuo o risco da resistência insulínica. Ou seja, é bem interessante. Não à toa, se a gente quiser levar para alimentação de fato, aveia, por exemplo, é um produto interessante para baixar colesterol, para baixar açúcar, e é uma coisa baratíssima que a gente consegue comprar e usar de diversas formas na alimentação. Eu sinto que a gente usa pouca aveia no Brasil. Tem outros países que consomem muito mais aveia. O problema da aveia é a questão que a gente estava falando, se a gente quer emagrecer, o processo de déficit calórico. Porque se eu como muita aveia, beleza, é uma fibra, mas eu tenho muita caloria ali. Então tem que ter esse certo cuidado. E quando a gente fala de aveia, aí não vem com aquela questão de então vou comer pão que tem aveia, porque aí eu tô comendo, tá super bom. Gente, mas aí calma aí, no pão tem mais inúmeras coisas além da aveia. Então, a gente às vezes quer criar uma métrica meia falsa, a gente quer se enganar, né? Então tem que ter esse cuidado. Mas existem outras fibras também. Existem algumas fibras retiradas do milho, existem algumas fibras que auxiliam no processo de produção de bolo fecal, para eu fazer um bom cocô, para ter um volume fecal interessante, porque é importante que o intestino esteja funcionando bem. Então, o intestino funcionando bem, eu também auxilio nesse processo de esvaziamento dessas calorias que eu tenho consumido, né? Então, a fibra, ela é uma forma de aumentar a saciedade, então é uma forma da gente também comer, às vezes, menos volume. A fibra tem diversas formas. Inclusive, a BeHealth tem, né, uma fibra já montada que facilita muito esse processo de saciedade, de intestino. Então, assim, eu consigo criar métricas que auxiliam no processo de redução de triglicerídeos, redução de insulina, redução de glicose. Então, é um produto que vale a pena. Tem que fazer uma certa avaliação de que momento é melhor utilizar e quanto utilizar. Isso, geralmente, o nutricionista pode auxiliar muito nesse processo. Uma coisa até de comentar sobre fibra é essa preocupação por usar uma fibra que alimente também a microbiota, né? Claro. Existe uma parte da microbiota, grande parte dela, que consome fibras. E aí a gente tem que saber qual fibra usar para também não alimentar uma microbiota que gera produtos ruins, né? Perfeito. Então, é questão para manter o equilíbrio. De muitas vezes falar assim, tem que usar probiótico, né? Mas calma aí, tem o pré-biótico também, tem a questão da boa digestibilidade, tem a questão de uma boa ingesta de água.
Então, tem uma série de coisas para a gente não querer dar os louros só para um lado, sendo que tem todo um outro lado também. Se fosse assim, era só dar lactobacilo para todo mundo e ninguém mais tinha desbiose. Né? E, na verdade, existem algumas alterações intestinais que, quando eu dou probiótico, eu pioro esse processo. Né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma SIBO, que é uma hiperproliferação bacteriana intestinal, e esses bichinhos, dependendo do que eu dou de probiótico, eu pioro esse processo. Então, muitas vezes eu tenho que organizar a digestibilidade desse paciente. Às vezes eu preciso inclusive usar antibiótico, às vezes para dar um reset nesse intestino, para que aí depois a gente volte a ter uma boa população ali naquele intestino. Sim, sim. Me diga uma coisa, doutor Daniel, agora que a gente passou por fibra, eu queria lhe perguntar se você costuma usar e gosta de fitoterápicos na resistência insulínica, como canela, gimena silvestre, baunilha, entre tantos outros. Eles podem auxiliar? Você gosta do efeito deles e deles no caso de resistência insulínica? Legal. Sim, eu prescrevo algumas coisas nesse sentido de fitoterapia, sim. Volto a dizer, e eu acho que isso eu vou martelar sempre, o processo de redução da resistência insulínica passa pelo ponto de comer menos produtos que aumentem a glicose. Então, não adianta nem fitoterápico e nem remédio se eu não mudar absolutamente nada nos estilos de vida. Então, não adianta tomar o fitoterápico e comer fast food todo dia. Mas da mesma forma, e eu não quero tirar o mérito do fitoterápico, mas também não adianta tomar remédio lá da drogaria que custa R$800 a caneta e comer fast food e tomar refrigerante todo dia. Então, a conta não fecha. Tá? Então, assim, o medicamento auxilia? Sim. O fitoterápico auxilia? Sim. No entanto, ele vai ter um auxílio caso a gente faça um movimento de mudar hábito de vida. Porque senão as pessoas às vezes acham assim, não, eu vou usar tal produto e aí por conta disso eu posso manter toda a dieta que eu já venho fazendo. Não vai resolver. Às vezes a gente vai estar enxugando um gelo ali, mas o gelo vai derreter de qualquer forma. Então gosto sim de alguns fitoterápicos, tem caminhos para isso, tem resultado para isso. O próprio ácido alfa-lipoico também é muito legal. Tem outros produtos bem interessantes para o uso, mas tem que ter esse certo cuidado. Tem alguns produtos derivados da batata, tem produto derivado do feijão. Sim. Tem muita coisa interessante, mas ele sozinho, infelizmente, não vai fazer. Então, assim, eles são excelentes produtos, mas precisa de ter um movimento pessoal. Ajudando. É interessante, você comentou esse negócio da dieta, uma das coisas que eu enxergo como das piores é que hoje a gente tem disponível, além do fast food, ter um monte de porcaria dentro, você tem disponível uma quantidade brutal de calorias e açúcar em um volume minúsculo, né? Sim. Então, isso é terrível, porque você faz um negócio que o corpo nunca teve. Você nunca teve acesso de uma maneira tão fácil, tão rápida, a uma quantidade tão brutal de calorias em um volume tão pequeno. É possível bater a caloria diária em uma única refeição de um fast food. E tá com fome 2 horas depois. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, você imagina que você consome ali numa promoção, dependendo do que você comeu, 2.000 calorias em questão de 15, 20 minutos. O que vai acontecer com o seu pâncreas? Seu pâncreas vai trabalhar loucamente. O que ele trabalharia o dia inteiro. Exatamente. Ele vai ter que produzir. E o que acontece? Essa glicose, ela vai cair porque a insulina vai subir. Ótimo. No entanto, a insulina vai demorar para cair. A queda da insulina no gráfico, ela é muito mais lenta do que a queda da glicose. Ou seja, daqui a pouco eu estou com fome de novo, o que vai fazer? Já estou cheio de insulina e vou ter que produzir tudo de novo.
e aí é onde a insulina cada vez mais vai ficando alta. Sim. Daniel, existem em alguns estudos, né, alguns pesquisadores eles descobriram a redução significativa nos sinais de inflamação de pacientes com síndrome metabólica que foram suplementados com cúrcuma, né? Como utilizar a cúrcuma em pacientes com síndrome metabólica? Tá. Cúrcuma é um produto fabuloso, né? Se a gente for parar para olhar, tem inúmeras funções. A gente tem que entender que cúrcuma, gente, não é assim. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu queira comer 500 miligramas de curcumina, desculpa. E aí, então, eu vou lá e compro o açafrão, a cúrcuma, e vou comer. Eu vou pesar aqui 500 miligramas. Não. 500 miligramas do açafrão não vai ter 500 miligramas de curcumina. Então, quando a gente vê os estudos eles usam referência do extrato seco, do extrato padrão, do produto eficaz ali. Então, quando eu estou falando de comer açafrão, eu teria que comer, vou criar uma métrica aqui, eu teria que comer 10 gramas de açafrão para, às vezes, bater a quantidade que eu preciso de curcuminoides ali, de curcumina. Então, essa questão de se alimentar do produto, a gente tem que entender que os números que se utiliza nos estudos não é do produto in natura, mas sim do extrato que tem a sua funcionalidade. Então, é legal muitas vezes colocar açafrão na comida, é super legal. É gostoso e ao mesmo tempo é um produto que é importante para o organismo, a questão da curcumina. É anti-inflamatório, auxilia no processo de apoptose para células cancerígenas. É um produto super interessante. Auxilia em redução da resistência insulínica, como você mesmo já pontuou. Só que muitas vezes a gente não consegue utilizar a demanda de fato que é colocada. Como que a gente faz isso então? Ou a gente suplementa, né? Então aí a gente usaria então a curcumina já no extrato padronizado, enfim. Ou a gente teria que comer muito açafrão todo dia. Então, assim, a gente poderia pensar em uns 500 miligramas de curcumina, e aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitos suplementos por aí não tem o percentual de curcuminoide alto. Então, às vezes, quando eu falo 500 miligramas de curcumina, é 500 miligramas mesmo, porque tem que ter percentual de curcuminoide lá em cima. Porque, às vezes, eu consigo gerar um produto que ele fala, eu tenho 500 miligramas de cúrcuma. E, às vezes, pode ter só 100 miligramas ali de curcumina. Então, tem que ter esse certo... Tem alguns detalhes. Eu atendi hoje uma paciente que falou assim, doutor, mas não estou entendendo. Eu estou repondo vitamina C e zinco lá da drogaria que eu comprei um tabletinho e todo dia eu tomo 1 grama de vitamina C e zinco e meu zinco e minha vitamina C está baixo. Né? Ela me mostrou o exame hoje. Ela, por quê? Aí eu fui explicar que depende do tipo de... Como essa vitamina C, ela consegue ultrapassar aonde ela precisa? Essa vitamina C, ela consegue absorver essa quantidade que tem naquele produto? Esse zinco, qual o formato de zinco que está sendo usado? É um zinco que tem biodisponibilidade? O que acontece, gente? É muito simples. Tem minerais em diversas conformações. Então, tem mineral que vai custar R$10. E tem o mesmo mineral com o primeiro nome igual, mas depois tem um outro nome, que custa R$400. Então, um custa 10, outro custa 400 com o mesmo nome. Só que tem um outro nome que não está sendo falado. Comercialmente, se é um produto que vai ser vendido em volume, como é que você vai colocar o de R$400 na gôndola da drogaria? Você vai colocar o de R$10. Então, assim, esse é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado. Todo magnésio é igual? Não. Todo ferro é igual? Não. Toda vitamina é igual? Não. Assim, quem que vai saber isso? Um profissional para te ajudar, muitas vezes é interessante, porque às vezes você compra um negócio e não tem uma resposta positiva. Isso é tão evidente, para simplificar para quem está acompanhando aqui para a gente. O doutor Daniel acabou de falar. Procurem boas marcas, procurem bons produtos,
porque você pode, por exemplo, ter um magnésio, como o Dr. Daniel falou, numa forma quelada, extremamente absorvível, que vai ser absorvido, e você pode ter um óxido, que é o magnésio oxidado, e que a nossa legislação permite que ele seja vendido, e só que a absorção dele é minúscula, né? E você compra ele justamente pensando no magnésio. É interessante isso, Thiago, porque a gente fala assim, vamos supor que eu prescrevo um magnésio, sei lá, glicilglutamina, um magnésio caro, ou magnésio treonato, magnésio caro. E aí o paciente chega e fala, doutor, mas lá na drogaria tem um magnésio PA que custa R$9. Mas assim, gente, aí eu falo assim, mas calma aí, você está querendo cognição. Esse magnésio que você está querendo tomar, ele não vai ultrapassar uma barreira que é para cognição. E aí, que vai adiantar tomar ele? Não. Ou seja, você jogou R$9, vamos supor que seja para cognição pontualmente. Jogou R$9 fora. Era melhor gastar, vou inventar aqui, 200 e ter resposta, do que gastar toda semana 10 e não ter resposta alguma. Então depende do que é o foco do tratamento. Então, o profissional, ele tem capacidade, em teoria, ele vai ter uma capacitação para saber qual o formato de mineral vai fazer uma resposta positiva para aquela queixa específica. Eu queria lhe perguntar só sobre dois fatores. Um é sobre vitamina D, porque a gente sabe que ela entra numa quantidade enorme de genes, né? Ajuda aí na codificação de uma quantidade enorme de genes. Como é que ela entraria na síndrome metabólica e de uma coisa muito interessante para o metabolismo, que é a creatina. Eu queria lhe perguntar como é que você enxerga isso, a creatina e a vitamina D dentro da síndrome metabólica. Pois é, são dois produtos que eu prescrevo absurdamente, porque mudam vidas, né? Se a gente parar para pensar na creatina especificamente, ela consegue mexer no transportador. Então é como se ela conseguisse auxiliar no processo de pegar essa glicose e jogá-la para dentro da célula com mais eficácia. Então isso é muito interessante. Foi feito um estudo que fazia assim, ó, eles pegaram 2 grupos com resistência insulínica e um eles colocaram para fazer atividade física. E o outro eles colocaram para fazer atividade física em uso de creatina. O grupo que fez atividade física em uso de creatina teve uma resposta muito superior ao grupo que fez o uso só da atividade física. Ou seja, a atividade física ajuda na resistência insulínica? Ajuda, claro que sim. Mas com a creatina, a resposta foi superior. Ou seja, poxa, por que não suplementar, né? Por que não suplementar? Então, é uma coisa que vai melhorar esse processo por conta dessa questão de transporte. A vitamina D, você mesmo já pontuou aí, que ela codifica uma série de coisas. E, infelizmente, a gente tem visto uma deficiência importante dessa vitamina. Então, quando eu consigo fazer um equilíbrio dessa vitamina, eu consigo melhorar processo renal, eu consigo melhorar processo hepático, então eu consigo melhorar metabolização, filtração, consigo melhorar imunidade. Então eu consigo diminuir, inclusive, marcadores para a obesidade. Então, ou seja, a vitamina D tem uma grande valia também para essa questão de proteção da resistência insulínica. Pô, legal. Ótimo. Daniel, infelizmente, né, para a gente aqui, acabou o tempo e passamos. Até te agradeço aí por todo esse conhecimento aqui e sempre muito esclarecedor. Muito bom ter você aqui. Espero ter mais vezes esses encontros aqui. Obrigado, Daniel. Nada, um abraço. Doutor Daniel, obrigadão, obrigado pela disponibilidade, por estar sempre compartilhando com a gente de maneira tão prestativa, né? Ajudando nessa nossa intenção de tentar passar informações importantes para que acompanhe a gente aqui, para que tenham vidas mais saudáveis, para que todos nós possamos, com essa informação, termos vidas mais saudáveis, né? Ah, muito bom. Tiago, eu agradeço também. A gente tem que pensar o seguinte, gente, o que a gente pode oferecer é informação, é conhecimento. A gente vai distribuindo isso porque a gente recebe muito disso também. E é uma forma, então, da gente melhorar socialmente, né? Se a gente conseguir ter mais conhecimento, a gente cria uma sociedade melhor. E é isso que a gente tem que buscar. Exato. Ótimo. Daniel, muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Fica com Deus aí, todo mundo. Até mais, boa noite, obrigadão. Boa noite, pessoal. Sucesso. Até mais. Tchau. Tchau.